O presente trabalho foi elaborado para a matéria de análise de sistemas administrativos para fazer o estudo de caso do problema complexo. O problema complexo escolhido foi a falta de dinheiro para pagar todas as contas, desde o início de 2020. Um breve resumo dos principais pontos desse trabalho. Iniciaremos discutindo o problema e, para ampliar, apresentaremos um diagrama de causa e efeito e os 5 porquês do problema. Após, será explicado a relação das variáveis e apresentados gráficos de dispersão. A descrição do problema. O brasileiro normalmente tem dificuldade de organização financeira. Dados da Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo indicam que cerca de 30% da renda do brasileiro está comprometida com dívidas. O cenário de pandemia agrava essa situação. Por isso, achamos pertinente que o problema escolhido fosse a falta de dinheiro. Para conferir se este é um problema sistêmico, verificamos se ele atende os critérios de: o problema é crônico e recorrente, porque diariamente a gestão financeira é complicada, uma vez que parece sempre sobrar mês no fim do salário. Um exemplo disso é que, após pagar as contas fixas, uma das integrantes do grupo geralmente tem algo de sobra em torno de R$ 70 para viver o restante do mês, uma quantia insuficiente para todas as necessidades estipuladas. O problema existe há algum tempo e tem história. Desde o primeiro mês do ano, percebe-se que muitos dos planos não podem ser realizados devido à falta de recursos financeiros, mesmo com o aumento progressivo do salário observado ao longo dos anos de trabalho. Anteriormente, também já era difícil fazer o dinheiro sobrar ou durar o mês todo. Houveram tentativas de resolução do problema. Diversos consultores financeiros retratam que basta diminuir o seu padrão de vida para que sobe dinheiro, ou aumente a receita de ganhos. Ambas as opções são constantemente observadas, através de incrementos no salário, trabalhos extras e tentativas de comprar as versões com melhor custo de produtos e abrir mão de determinadas metas. E por fim, o problema não há razões óbvias. Se não adianta aumentar a renda e nem diminuir o custo de vida, esgotam-se as possibilidades de causa desse mal. É difícil de mencionar a partir de quando esse problema existe e de onde ele vem exatamente. Diagrama de causa e efeito. Sendo assim, passamos para a análise a partir do diagrama de causa e efeito. Também chamado de espinha de peixe, inicialmente o que percebe-se é que existem gastos inesperados e compras por impulsos, que, apesar de serem semelhantes, têm origens diferentes. Os gastos inesperados têm origens em fatores externos, ambientais, como necessidades de saúde, reparos na casa. Já as compras por impulso costumam estar associadas a caminhos mentais, conforme dizem os princípios de psicologia econômica, seja de compensação pelo estresse da vida moderna ou por outras emoções. Há também as variáveis de baixa remuneração e falta de planejamento, que dizem mais sobre a estrutura sociocultural que envolve o ser humano do que sobre as escolhas e emoções pessoais. A falta de planejamento geralmente está associada à falta de hábito e de conhecimento, que são questões que remontam ao sistema educacional e cultural do brasileiro, que não ensina sobre poupar, planejar e noções básicas do sistema financeiro. A baixa remuneração pode ser observada pelas questões sociais e políticas do contexto de um país em desenvolvimento no sistema capitalista. Uma vez que o sistema educacional e de qualificação é deficitário e tem dificuldade de retenção de alunos, a maior parte da população não pode ter acesso a empregos que remuneram melhor. Além disso, os fatores de pobreza dificultam tanto a retenção na escola quanto nos empregos. Sendo assim, algo que está fora do controle do indivíduo e pode apenas ser remediado por ele. 5 porquês. Para conferir as raízes dessa questão, pergunta-se 5 vezes por quê. As respostas obtidas foram as seguintes. O problema é: faltou dinheiro. Por quê? Gastei mais do que devia e não tenho reserva financeira para cobrir, por exemplo. Por quê? Comprei por impulso, baseado na emoção do momento. Por quê? Falta de planejamento. Não imaginei todas as coisas que ia precisar e peguei empréstimos. Por quê?
Meu salário é baixo. Por quê? Estamos em uma crise econômica e não tenho qualificação para buscar um emprego melhor. Observa-se que estão em consonância com os dados obtidos no diagrama de causa e efeito, e a partir disso pode-se estabelecer as variáveis relacionadas. Estabeleceu-se que os gastos inesperados e as compras por impulso podem ser resumidos na variável gasto. Quanto maior o gasto, menor o dinheiro disponível, estabelecendo assim uma relação negativa ou inversa. Já as variáveis de planejamento e remuneração têm correlação positiva, como fica evidenciado nos gráficos de dispersão a seguir. Gastos versus dinheiro. Quanto maior o gasto, menor o dinheiro disponível, uma vez que ele foi consumido. Como dito anteriormente, essa relação é inversa. Essa variável é importante para mostrar que os gastos devem ser controlados e medidos, para que se compreenda melhor a questão sistêmica e se proponha soluções melhores e mais efetivas. Planejamento e remuneração versus dinheiro. Quanto maior o salário, maior deve ser a quantidade de dinheiro disponível, correlação positiva. Porém, isso se torna mais verdade apenas com planejamento aliado, para que seja possível entender os fluxos de dinheiro e que compras por impulso não sejam feitas, e que os gastos desnecessários sejam compensados por uma reserva financeira. Obrigada pela atenção. A gente espera que o professor tenha gostado.